É uma alegria imensa dar as boas-vindas a mais um dos nossos estudos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada imersiva e simplesmente fascinante, mergulhando fundo em uma das lendas mais antigas da tradição mágica, a famosa Descida da Deusa. Para quem já caminha pela senda da arte, vale lembrar que esse conto não é só uma historinha do passado, não. Na verdade, é um mapa detalhadíssimo da própria essência da existência e da evolução da nossa alma. É um convite real para desvendar os grandes mistérios. Então, é hora de se acomodar e deixar a magia ancestral dessa lenda guiar a nossa exploração pelos grandes ciclos da existência. Afinal de contas, entender profundamente a vida, a morte e o inevitável renascimento é o que forma a base, o pilar de toda a prática mágica. São esses mesmíssimos ritmos celestiais que a gente vê refletidos na roda do ano, marcando a passagem de cada estação. É uma narrativa muito viva, que pulsa e transcende o tempo. E a nossa história começa trazendo à tona uma dualidade misteriosa que rege todo o universo. Olha só que contraste. Nos tempos antigos, o Senhor Cornívoro era reverenciado como Consolador, aquela força pacífica que traz conforto no fim da jornada. Mas para a humanidade terrena, ele quase sempre se manifestava de um jeito muito mais intimidador, como solitário, inflexível e impecavelmente justo Senhor das Sombras. Essa complexidade toda é exatamente o que prepara o palco para a Odisseia que vem a seguir. Existe na deusa uma sede inesgotável e super corajosa de compreender absolutamente todos os mistérios do cosmos. Inclusive aquele enigma supremo que assombra a matéria, que é a própria morte. Por causa disso, ela toma uma decisão monumental: iniciar, por vontade própria, uma descida profunda aos domínios escuros, gelados e nebulosos do mundo subterrâneo. O que a gente vê aqui é uma busca ativa por sabedoria primordial, não uma submissão cega. É a centelha divina batendo de frente com o desconhecido. E logo no limiar desse mundo sombrio, o Guardião dos Portais lança um desafio implacável. A exigência dele é bem clara. Tira tuas vestes, põe de lado tuas joias. Essa passagem reflete de um jeito lindíssimo a necessidade espiritual da gente liberar totalmente os apegos mundanos e as ilusões do ego. Somente através dessa nudez da alma é que conseguimos alcançar uma profundidade de verdade na nossa evolução mágica. Despojada de tudo, humilde e amarrada, do exato modo como qualquer ser vivo deve estar ao buscar ingresso sincero nos domínios da morte, a deusa avança pelo véu de sombras. E é bem aí que acontece uma reviravolta poética incrível na narrativa. A beleza pura e essencial dela era tão, mas tão arrebatadora, que a própria morte cai de joelhos em reverência. O temível Senhor das Sombras, reconhecendo a luz soberana da vida, simplesmente depõe sua espada e sua coroa aos pés dela. Com uma veneração que mal dá para descrever, a morte beija os pés da deusa e implora para que ela permaneça como consorte no reino eterno. Mas, preste atenção, essa oferta de união tem uma condição que chega a dar um arrepio na espinha. A morte pede para colocar as mãos frias sobre o compassado coração dela. É o toque inegável, aquele toque gélido do fim da vitalidade física. No momento de imenso poder, desafio e dor ancestral, a deusa o rejeita abertamente. Eu não te amo. Ela exige respostas, querendo saber o porquê de a sombra implacável da morte precisar fazer murchar e perecer todas as coisas belas e alegres do mundo. E cá entre nós, esse questionamento é o eco daquela grande pergunta que a humanidade sempre fez diante da dor, da perda e da nossa própria finitude, não é verdade? A resposta do Senhor das Sombras vem carregada de uma sabedoria meio melancólica. Ele explica que, na realidade, é totalmente impotente contra as vastas forças naturais da idade e da fatalidade, aquelas correntes do tempo que desgastam a matéria. O papel dele, diferente do que muita gente teme, não é de destruição cruel, mas de providenciar um desfecho compassivo. Ele existe para conceder o repouso, a paz profunda e a renovação das forças para que as almas possam, no tempo certo, retornar. Mas como a deusa continua recusando o toque gélido, a morte decreta uma alternativa rigorosa. Ela deve enfrentar o açoite. Pessoal, esse momento é uma alegoria profundíssima para quem estuda arte. O açoite representa aquelas provações dolorosas, mas inteiramente necessárias. São as dificuldades implacáveis que a gente precisa suportar, de frente, para forjar a superação pessoal e moldar a verdadeira sabedoria do nosso espírito. Reconhecendo essa grande verdade universal sobre a importância do sacrifício e do crescimento, a deusa se ajoelha com uma humildade reverente diante do açoite brando, dizendo: é uma fatalidade, melhor assim.
Ao suportar esse rito de passagem, ela declara ter conhecido as verdadeiras aflições do amor. Essa aceitação majestosa é o que rende a ela a bênção honrosa da morte, concedendo a ela o místico beijo quíntuplo. E o mistério por trás dessa troca é imensamente revelador para qualquer praticante. A bênção do beijo quíntuplo ensina que atravessar a própria escuridão, enfrentar de peito aberto as nossas sombras internas e suportar as provações, nunca é um castigo. Pelo contrário, é o caminho solitário, sagrado e absolutamente necessário para conseguir alcançar a alegria mais profunda e a verdadeira iluminação. Bom, depois dessa profunda troca de sabedoria e dor purificadora, a morte desamarra os pulsos da deusa com toda gentileza. Ele então compartilha seus mistérios ocultos do submundo e a presenteia com um sagrado colar. Esse artefato não é só um enfeite bonito, de jeito nenhum. É um símbolo mágico absurdamente poderoso que encarna o círculo infinito do renascimento e os laços imortais que conectam as almas através dos tempos. Num ato belíssimo de reciprocidade e equilíbrio cósmico, a deusa pega de volta a coroa de sombras e a recoloca na cabeça do senhor do mundo subterrâneo. Em troca da sabedoria dele, ela revela o mistério absoluto do cálice sagrado. Esse cálice transborda significado nas nossas práticas. É a representação mágica do próprio ventre divino, aquele caldeirão intuitivo e profundo de onde toda a vida simplesmente emerge de novo. Enquanto essas duas forças supremas se unem nessa compreensão, um conhecimento mágico de um valor inestimável é desvendado. O mito ensina que, para o amor transcender múltiplas vidas, as almas devem retornar ao mesmo tempo e lugar, cumprindo um ciclo de 4 passos sagrados. Primeiro, encontrá-las na imensidão. Segundo, conhecê-las intimamente. Terceiro, lembrar dos antigos ecos do passado. E quarto, amarrá-las de novo através da magia indomável do amor. Nesse clímax da narrativa, ambos assumem suas posições sagradas, forças complementares que guiam nossos rituais ancestrais. O Senhor fica com os braços cruzados, segurando a espada justiceira e o açoite transformador. Já a deusa fica radiante, com pernas e braços estendidos, formando um pentagrama reluzente. Essa dualidade visual é o puro suco do equilíbrio universal, exigido para preparar o terreno espiritual de uma alma rumo a um novo corpo. Essa lenda ensina uma lógica cíclica que é simplesmente impecável. Repara bem na engrenagem que rege tudo. Para renascer e ver a luz, primeiro é necessário morrer. E para morrer e conhecer o descanso, é preciso antes nascer no mundo manifesto. Mas a chave de ouro, a regra inegável de toda a roda, é que o nascimento da vida é impossível sem a presença do amor. O amor é, literalmente, o grande motor primordial do cosmos. E olha como esse mito não é só uma fábula distante, mas entrega ferramentas super palpáveis para o nosso cotidiano mágico. Cada objeto lá no altar tem seu papel. O cálice traz a fluidez e a intuição, a espada, a justiça e os limites, o açoite, as provações que nos fortalecem, e o colar, os ciclos sem fim. Eles representam fisicamente as energias e processos de transformação que a gente navega e honra todo santo dia nos rituais. A união majestosa entre a deusa da luz e o senhor das sombras deixa a lição mais vital de todas. Fica claro que a luz e a escuridão não são inimigas numa guerra eterna. Longe disso, elas são forças polares inseparáveis que precisam se abraçar incondicionalmente para manter a roda do ano girando. A gente aprende muito nas sombras, mas a verdadeira transformação é impulsionada pela força do amor. Coroada com essa sabedoria, a deusa, que sempre se inclina para a compaixão, retorna e estende seu manto protetor sobre seus filhos, e é ela quem sela e nos ensina o mistério do círculo mágico. Essa criação extraordinária vira uma ponte vibrante e inquebrável, exatamente entre o nosso denso reino material aqui na Terra e o vasto reino imaterial das divindades. E para quem sente aquele chamado na alma para materializar todos esses mistérios nas práticas devocionais, Deus Recursos Cetos ajuda a abrir essas portas de percepção. Como mencionado no material que fundamentou esse estudo, lugares como a loja Old Religion oferecem os elementos físicos que a gente usa no altar. Lá dá para encontrar cálices, incensos e as ferramentas ritualísticas fundamentais para celebrar de forma bem autêntica os sabás da grande roda. Chegando ao final da nossa exploração, a gente deixa essa grande sabedoria assentar na mente e na alma. Todo encerramento inevitável é, na verdade, uma preparação sagrada para um novo e radiante começo. Então, fica aqui aquela provocação para nossa jornada mágica. Como é possível abraçar as próprias sombras de forma mais lúcida e corajosa, transformando isso numa fonte de poder no dia a dia? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia maravilhosa nesse estudo e até a próxima jornada.